ouvir o nome morada de Deus, Santa Cidade, Jerusalém, sua luz brilhará, como um sinal, toda beleza, reserva ao redor do trono, existe a árvore da vida, sem louvando ao Senhor, digno é cordeiro de honra, não viu mais noite, nem escuridão, pois o próprio mestre que o renascerá, revista o dia em que subirei e numa de paz eu morarei. Eu quero ir para este lugar, vou caminhar nas ruas de ouro, já irei abraçar o meu mestre Jesus. Vou descansar nas margens do rio, na cidade de luz. Relatar o que aconteceu comigo a respeito do Covid-19.
não é? Boa noite, queridos, graça e paz, amém? Nós estamos começando o nosso culto aí com mais interações. Quero lembrar que o coral não está presente, o coral foi gravado, né? Isso aí foi a última apresentação do coral ano passado, tá certo? Então não tem ninguém lá presencialmente, certo? Nós estamos apenas resgatando algumas imagens, alguns vídeos que nós vamos estar colocando aí nos nossos cultos, tá certo? Para matarmos um pouco a saudade. E estamos nessa noite nesse culto de louvor, de adoração, mas sobretudo também nesse culto de comunhão, porque nós estaremos juntos participando da Santa Ceia do Senhor. É um momento muito importante para nós enquanto igreja, é um momento de nós estarmos inteirados, embora não estejamos presencialmente juntos, mas nós estamos ligados, estamos interligados, né? Nossas famílias, pessoas a quem amamos, estamos nesse momento juntos, conectados para participarmos da Santa Ceia. Se você ainda não preparou a sua ceia, corre lá, deixa preparadinho, que no final da mensagem nós participaremos juntos desse momento de Santa Ceia do Senhor, ok? Nosso irmão Rafael está fazendo aí o prelúdio, né, e nesse momento nós vamos estar orando, vamos estar intercedendo, né, fazendo oração por alguns pedidos que nos chegaram, dentre tantos outros, né, de nós orarmos pela nossa nação, orarmos pela cura, né, por causa da Covid-19, mas nós temos alguns pedidos aqui. Por exemplo, nós temos continuar orando pela nossa irmã Eliane, esposa do pastor Flávio, pelo seu estado de saúde, né, vamos interceder por ela. Nossa irmã Carmen Lúcia também pediu que nós estivéssemos orando por ela, né, intercedendo pela sua vida. Nós vamos fazer isso nesse momento de intercessão. Orarmos também com Marlon, nossa irmã Gleice pediu oração, né, uma pessoa pediu a ela que estivesse orando e intercedendo. Orar pelo Cristiano, que foi a nossa irmã Wanda que pediu, orar por Letícia, Gleice, pastor Valdinei, que são enfermos, pela Cristina e a orar pela nossa irmã Edith, pela sua recuperação, também, nossa irmã Terezinha também. Então, vamos colocar os enfermos diante do Senhor, né? Vamos colocar as suas vidas no altar do Senhor. Com certeza, você também tem aí alguns pedidos de oração, pessoas próximas, que lhe pede que você esteja intercedendo pelas suas vidas. Eu quero convidar para nós estarmos orando nesse momento o nosso irmão Diácono Marco Aurélio. Ele vai estar fazendo essa oração, essa história, vai estar colocando os enfermos, esses pedidos, diante
do Senhor, né? Marco Aurélio vai estar lá na casa dele, juntamente com Renata, com o Andrezinho, eles vão estar orando nesse momento, eles vão estar fazendo. Deixa eu abrir o canal deles aqui. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Boa noite, igreja. Paz do Senhor. Amém. Vamos orar, então, pelos pedidos que foram feitos. Orar pelo nosso país, orar pela nossa igreja. Oremos, irmãos, em nome de Jesus. Deus bendito e todo-poderoso, Pai de amor. Ó Deus, em Tuas mãos, Senhor, queremos colocar, ó Pai, todos esses pedidos que foram aqui apresentados, Senhor. Deus querido e todo-poderoso, nós cremos em Ti, ó Pai, que os Teus ouvidos estão atentos, Senhor Deus, às nossas orações, aos nossos clamores, ó Deus. Deus Santo, nós pedimos a Ti, Senhor, ser conosco, ó Deus. Ouve as nossas orações, Senhor Deus, ouve, Senhor Deus, cada pedido que foi feito aqui, Senhor Deus. Ó Pai, que o Teu Santo Espírito, Senhor, seja conosco, ó Deus, nos consolando, ó Pai, nos fortalecendo, Senhor Deus, nesse momento, ó Pai, de quarentena, ó Deus, momento que muitos de nós, ó Pai, podemos ficar em casa, Senhor Deus, outros tantos, Senhor, não podem, ó Deus, continuam a trabalhar. Nós pedimos a Ti, Senhor, que o Senhor também venha guardar toda a sua igreja, Senhor Deus. Ó Deus bendito e todo-poderoso, se conosco, ó Pai, se com o nosso país, Senhor Deus. Livra, Senhor Deus, o Brasil, Senhor, dessa doença, ó Deus, desse espírito, ó Deus, de enfermidade que tem assolado o mundo, Senhor. Ó Deus. Em nome de Jesus, Senhor, nós pedimos, ó Deus, se conosco, fortalece a Tua igreja, ó Pai, para continuar, ó Deus, firme nessa verdadeira batalha espiritual, ó Deus, que tem aplacado o mundo, Senhor. Ó Pai, fortalece-nos, porque cremos, Senhor, que sem a Tua força, ó Deus, sem o poder do Teu Santo Espírito sobre nossas vidas, nós não somos nada, Senhor. Nós vacilamos, ó Deus, nós tropeçamos e nós, muitas vezes, Senhor, desistimos e deixamos a tristeza, ó Deus, se aplacar sobre nós. Tenha misericórdia de nós, Senhor Deus. Sustenta, ó Pai, os nossos joelhos, ó Deus. Sustenta, Senhor Deus, a nossa mente, o nosso coração, com foco em Ti, Senhor Deus, nesse momento. Ó Deus, assim, ó Pai, nós Te pedimos, Senhor, e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Marco Aurélio, Renata, né? Um grande abraço. Agora, irmãos, nós vamos estar louvando a Deus com parte do Ministério de Louvor, com a nossa irmã Sidneia, né? E equipe, né? Estão lá na casa deles também. Eles vão estar participando conosco, vão estar ministrando os louvores. Então, que você possa adorar a Deus nesse momento, aí na sua casa, mas junto com os nossos irmãos, louvar ao nosso Deus, a esse que é digno de toda honra, glória, louvor e adoração. Sidneia, é com você agora. Boa noite, irmãos, paz do Senhor a todos. Nós vamos agora louvar ao Senhor, agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, amém? E a palavra do Senhor, ela nos traz um ensinamento ali no livro de Atos, falando a respeito dos últimos dias que Jesus passou com os apóstolos, e Ele disse para que ficassem ali até que eles recebessem do alto poder, e o Espírito Santo desceria ali naquele lugar. Nessa noite eu convido os amados a cantarem comigo um louvor antigo, conhecido, que nós possamos convidar o Espírito Santo a estar presente no nosso meio, a encher os nossos corações, a transformar as nossas vidas, que o Espírito do Senhor venha queimar dentro de cada um de nós. Amém?
Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo, Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Adore ao Senhor, eu adorarei ao Deus da minha vida, ao meu libertador, aquele que venceu. Eu adorarei ao Deus da minha vida, ao meu libertador, aquele que venceu. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Amém. Glória a Deus. Que esse mesmo Espírito que ali esteve com os apóstolos e com aquele povo, e que dali eles receberam poder, que ele esteja no nosso meio, que ele venha transformar as nossas vidas. Que nós possamos agora cantar, para que o Espírito Santo de Deus venha encher as nossas vidas. Amém? Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser.
Espírito, encha minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche-me, as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do Espírito, encha minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche-me, as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Adora o Senhor, meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar, diante do teu altar. Amém, glória a Deus. Nós vamos agora cantar o último louvor, pensando assim, como nós somos gratos pelo privilégio que nós temos de podermos celebrar em comunhão uma noite tão especial, onde o Senhor, Ele nos dá a oportunidade de fazermos isso, amém? Nós vamos cantar graças eu te dou, Pai, pelo preço que o Senhor pagou na cruz por mim, pela minha família, por cada um de nós, pelos irmãos que estão em casa, amém? Adore ao Senhor, fale que Ele é digno. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digo é o Senhor, sobre o trono está, sobre
graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digo é o Senhor, sobre o trono está, soberano, Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano, Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Oh Deus, nós te damos graças, Senhor. Obrigada, Jesus, porque o Senhor derramou seu precioso sangue na cruz, para que cada um de nós aqui fôssemos resgatados, ó Deus. Obrigada pelo teu infinito amor, pela tua misericórdia que todo dia se renova sobre as nossas vidas, ó Deus. Obrigada pelo privilégio de sermos chamados filhos, ó Pai. Muito obrigada. Muito obrigada pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado, pelo milagre da vida que se repete a cada dia sobre nós, Pai. Muito obrigada, Senhor. Senhor, recebe a nossa adoração, esse culto, Senhor, nessa noite, que é para a tua glória, Deus. Abençoa o pastor que nos trará a palavra nessa hora, ministrará, ó Deus, a tua igreja, Senhor. Seja com teus servos, sustentando em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Cineia, Guilherme, Cristiano, né? Que Deus esteja abençoando aí o nosso ministério de louvor, parte do nosso ministério, né? De louvor, que Deus esteja fortalecendo, né? A cada dia. Amém, queridos? Amém. Eu quero convidar você, nesse momento, meu irmão, minha irmã, para nós estarmos, já oramos, louvamos ao Senhor, e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia agora, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 4, nós vamos ler do versículo 35 ao verso 41. Evangelho de Marcos, capítulo 4, está aí descrito, o versículo 35 ao verso 41. Né? E eu quero fazer essa leitura com você nesse momento, que diz assim a palavra de Deus. Naquele dia, sendo já tarde,
Disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa do barco, ou seja, na parte de trás do barco, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Queridos, quando nós pensamos nesse texto e pensamos exatamente nesse contexto de tempestade, de lutas, de adversidades, e o tema dessa noite, na nossa mensagem, é: Jesus acalma a tua tempestade. Jesus acalma a tempestade que se levanta sobre a sua vida. Agora, você sabia, meu irmão, minha irmã, que existem vários tipos de tempestades? É verdade. Existem ventos fortes, trovoadas, relâmpagos, raios, chuva forte, granizo, neve. Existem aquelas rajadas de ventos fortíssimos. Existem também as tempestades tropicais, com ventos, às vezes, até 120 quilômetros por hora, que vai arrancando tudo. Existem os tornados, que graças a Deus aqui no Brasil nós não temos, mas que arranca tudo do seu lugar. E, por fim, existe o furacão. Esse é devastador, destruidor e mortal. Tudo que está na sua linha de passagem é destruído, e se houver alguém ali, morre. Então, nós temos vários tipos de tempestades da natureza, mas na nossa vida não é diferente. Mas quando eu olho para esse texto, a primeira coisa que eu vejo, irmãos, é a presença de Jesus no barco. Ou seja, a presença de Jesus em sua vida te favorece, não te atrapalha. E por que eu quero dizer isso? Porque algumas pessoas dizem que depois que aceitaram a Cristo, depois que foram batizadas, depois que se entregaram ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, as lutas ficaram mais intensas. E eu acredito que seja verdade mesmo. Porque antes você pertencia às trevas, você estava sob a operação do maligno. E agora você pertence ao Senhor, ao Deus da salvação. E então as lutas são travadas, a luz contra as trevas, o céu contra o inferno, e se você toma uma posição, você vai encontrar resistência. É natural que essas lutas aconteçam. Mas, meus amados irmãos e amigos, se Jesus não estivesse no barco da sua vida, você já teria sucumbido há muito tempo. Você não conseguiria resistir nem um pouquinho das adversidades, das tempestades que se levantam contra a sua vida. A presença de Cristo em nossa vida é a causa de não sermos consumidos pela ira de Deus. É a presença do Senhor conosco que nos dá fôlego, ânimo e vigor para continuarmos a nossa caminhada apesar das dificuldades. Porque, queridos, se nós estamos com Cristo, Ele, o Senhor, nos guarda, nos livra, nos protege, para que nenhum mal maior nos sobrevenha. A própria palavra de Deus vai dizer que, juntamente com a prova
juntamente com a luta, com a tribulação, ele providencia o escape, o livramento para nós. Portanto, irmãos, a presença de Jesus em sua vida te favorece. Mas o fato de Jesus estar no barco, preste atenção nisso, não impede que a tempestade venha sobre nós. Os discípulos estavam com eles. Jesus estava ao lado deles, Jesus estava dormindo no barco. E nem por isso deixou de haver dificuldades, nem por isso deixou de haver tribulação. Então, o fato de Jesus estar conosco não significa que nós não vamos passar pela pandemia, que nós não fiquemos doentes, que nós não passemos por dificuldades. Não, a tempestade vem sobre todos. A luta vem sobre todos, mas nós temos o principal, nós temos Jesus conosco. Amém, queridos? Em segundo lugar, as tempestades que se levantam contra nós. Nós temos vários tipos de tempestades. A primeira tempestade são aqueles ventos fortes, conforme nós falamos, trovoadas, relâmpagos, chuva, semelhante àquele que os discípulos passaram com Jesus. São aquelas situações que do nada, irmãos, os céus ficam escuros e um vento forte se agita as ondas e o barco da sua vida parece que vai afundar. Ali em Angra dos Reis, algumas vezes, embora dentro de uma baía, bem parecido com o episódio de Jesus, embora dentro de uma baía, algumas vezes nós fomos surpreendidos por ventos que nós chamamos ali sudoeste, ventos fortes que agitam as ondas e os barcos são agitados de um lado para o outro, alguns até chegam a afundar, porque são jogados contra as pedras, contra os arrecifes. As dificuldades da nossa vida são semelhantes, irmãos. Você é jogado de um lado para o outro, não entende o que está acontecendo naquele momento. Você se pergunta o que é, por que é. Você não entende o que acontece. As ondas começam a entrar no barco, a água vai entrando, e então a sensação que você tem é que a sua vida vai afundar. Não é assim que nós pensamos? Não é assim que quando nós atravessamos essas lutas, essas dificuldades, nós pensamos? Pensamos que vamos naufragar. Pensamos que a nossa vida vai afundar. Tamanha dificuldade é a luta que se levanta contra nós. Mas, queridos, são aqueles momentos também difíceis, de lutas terríveis, as tempestades enormes que atravessamos em nossa vida. Hoje nós vivemos uma situação diferenciada. É uma luta, uma tempestade que todos estamos passando. Claro que cada um na sua medida, claro que as provas se levantam para cada um na sua medida, mas todos estamos passando por essa grande adversidade, por esse grande tempestade que se levantou contra a humanidade. Não foi contra a igreja do Senhor Jesus Cristo, não foi contra você especificamente, mas é contra toda a humanidade. Toda a humanidade. Mas se Jesus está no barco, preste atenção, se Jesus está no barco da tua vida, creia que ele virá ao teu auxílio. Se Jesus se faz presente na sua vida, se você o tem no seu coração, se você de fato declara como Senhor e Salvador da sua vida, creia que ele virá na hora certa, no momento certo, para apaziguar e trazer paz ao seu coração. Creia que ele está no governo da sua vida, do seu barco, não vai afundar. Mas, irmãos, existem outros tipos de tempestades. Existem as rajadas de ventos, tempestades tropicais, tornados e furacões. Todas essas tempestades têm uma finalidade. Eu não vou querer entrar em cada uma aqui, mas todas elas têm um objetivo e uma finalidade em nossa vida. E sabe qual é? Sabe quais são os objetivos de passarmos pelas tempestades? Em primeiro lugar, nós temos tempestades que atraímos sobre nós. Temos tempestades que nós criamos.
Mas como assim, pastor? Nós não temos poder de criar uma tempestade. Temos sim, irmãos. A palavra de Deus diz que quem semeia vento, colhe tempestade. Quem semeia vento vai colher tempestade. Quem semeia amor, colhe amor. Quem semeia boas obras, colhe boas obras. Quem semeia fé, colhe salvação. Então, tem tempestades que nós atraímos sobre as nossas vidas por causa da nossa desobediência. Porque somos orgulhosos, nos falta humildade, nos falta, irmãos, muitas vezes, o reconhecer que nós somos pecadores, que nós somos falhos, que nós precisamos da graça salvadora de Jesus continuamente nas nossas vidas. Muitas pessoas têm a ideia errônea que uma vez salvo, uma vez que ela já é convertida, agora ela se tornou o santo dos santos, ela se tornou a pessoa mais santa da terra, e ela não erra, ela não peca, e ela julga os demais dessa maneira. Colhe tempestade na sua vida. A desobediência nos faz colher tempestade. Os nossos pecados fazem com que nós colhemos tempestades na nossa vida, e, sobretudo, por causa das nossas escolhas erradas. Decisões erradas, irmãos, nos fazem colher tempestades na nossa vida. Eu fico pensando na vida, no exemplo de Abraão para nós. Quando Deus chama Abraão, diz: Abraão, sai da tua terra, do conforto do teu lar, saia do conforto da sua casa, da sua parentela, da sua família, da sua cidade, da sua nacionalidade, sai, larga tudo aí, vai para um lugar que eu vou te mostrar. E aí, Abraão pega tudo que tem e vai em obediência à palavra de Deus. Naquele caminho, Deus falou ao longo dele que faria dele uma grande nação. 25 anos se passaram até que Isaac nasceu. Eu fico pensando na pressão que Abraão sofreu, ano após ano. Não sei se de Sara, ou também de Sara, ou de tantos outros que talvez ele tenha compartilhado e falado: olha, nós estamos indo para um lugar que Deus vai nos abençoar. E então, esse lugar não chega, e essa bênção não chega, e esse filho não chega. E então a pressão sobre ele. Imagina, queridos, quanta pressão deve ter sido sobre ele, dizendo: olha, você deve ter pensado errado, você deve ter sonhado uma coisa diferente, olha, acho que Deus não falou contigo, não. Porque as coisas não estão acontecendo. Não é assim na nossa vida? Quantas pressões nós recebemos de fora, quando as pessoas olham para nós e dizem: olha, você agora é crente e as coisas estão pior para você. Olha, você agora é crente e você está doente, como se crente não ficasse doente, como se crente não morresse também. Olha, você é crente e está passando aí por dificuldade. Olha, quando você era do mundão lá, você não passava, não, porque você tinha, vou botar entre aspas aqui, os amigos que te socorriam. Olha a pressão, queridos. Mas muitas tempestades nós colhemos por causa das nossas decisões, por causa das nossas escolhas que tomamos, decisões erradas que fazemos na nossa vida vão ocasionar tempestades na nossa vida, queridos. A segunda tipo de tempestade, ou seja, nós temos as tempestades, em segundo lugar, que nos levam a um nível mais alto em nossa vida. São aquelas tempestades, irmãos, que produzem crescimento espiritual. E eu te digo que essa tempestade, ela é bem-vinda nas nossas vidas. Nós precisamos, irmãos, de tempo em tempo, de tempestades que nos façam crescer na presença do Senhor. São tempestades que nos levam a uma busca mais intensa com Deus. Sabe aquele momento de dificuldade que você dobra mais o joelho, que você levanta de madrugada, que você jejua, que você busca o Senhor com mais força e intensidade? É esse tipo de tempestade. São as lutas, as adversidades que se levantam e então você busca mais e mais ao Senhor. São momentos que deixamos o medo de lado para confiar plenamente no Senhor Jesus Cristo, o Senhor da nossa vida. São as tempestades que geram crescimento espiritual, irmãos. E é diante dessas lutas, dessas tempestades, que a nossa fé é colocada à prova. E que nós somos aprovados.
E que confiando no Senhor, nós crescemos a cada dia e a cada instante. E confiando no Senhor, nós vamos visualizando e entendendo os propósitos de Deus para a nossa vida. E aí nós vamos entender o que está descrito lá em Mateus, capítulo 6, quando Jesus diz que nós devemos colocar sobre ele toda a nossa ansiedade. Ele diz, olha, não andeis ansiosos de coisa alguma, antes buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Queridos, a terceira finalidade e objetivo da tempestade são tempestades que resultam em grandes bênçãos. Grandes bênçãos. Veja, a primeira são tempestades que nós atraímos sobre nós, sobretudo por causa das nossas escolhas. A segunda são tempestades que nos levam a um crescimento espiritual. E a terceira, irmãos, são tempestades que nos levam a uma experiência sobrenatural com Deus. Diante delas, irmãos, você se torna um gigante na fé. E Deus lhe concede a tua vitória. São tempestades que se levantam tão grandes, mas tão grandes que você reconhece que você sozinho não pode enfrentar aquela adversidade, você não pode enfrentar aquela luta e aquela tempestade, e então você cai de joelhos e clama, e busca, e ora, e se entrega, e em fé você vence aquela tempestade, e Deus se revela de uma maneira miraculosa sobre você. São aqueles momentos que passamos, irmãos, literalmente, pelo vale da sombra e da morte, conforme diz o salmista no capítulo 23. E o Senhor, ele está no barco da nossa vida e mal algum nos alcança. São momentos que nós passamos, queridos, de uma tempestade tão feroz contra nós, eu diria, seria um furacão, porque ele é mortal, mas você permanece firme na fé em Cristo Jesus, dando glória a Deus, e você vê a vitória do Senhor na sua vida. Meus amados irmãos, são momentos de grandes bênçãos do Senhor, grandes bênçãos, porque não tememos, mas confiamos a Ele a nossa própria existência. E quando nós assim o fazemos, a nossa fé, ela transpassa o natural e experimenta, irmãos, o sobrenatural de Deus. O milagre está no sobrenatural. Não naquilo que é natural, mas no sobrenatural. Por fim, meus amados irmãos, amados amigos que nos ouvem, que nos veem nessa noite, que participam conosco desse culto de louvor, de adoração, de comunhão, toda tempestade, ela é para a manifestação do poder do Senhor Jesus Cristo. Toda adversidade e luta que se levanta contra você, ela tem que resultar em glória a Deus. Veja, eu quero que você preste atenção comigo no texto. Veja o texto. Jesus estava no barco o tempo todo, não estava? Jesus saiu com eles no barco. Jesus foi para atrás do barco, a polpa do barco, deitou ali, dormiu. O barco foi andando, foi caminhando, foi navegando, e ali a tempestade os pegou desprevenidos, e eles ali ficaram com medos, aterrados, correm até Jesus. E quando eles vão até Jesus, Jesus se levanta. Então veja, Ele está na sua vida, meu irmão, minha irmã, o tempo todo. Jesus não se retirou de você. Jesus não te abandonou em nenhum momento. Jesus não dormiu, como alguns pensam. Não, Jesus está com você todos os momentos da sua vida. Ele nos prometeu isso e Ele cumpre aquilo que Ele prometeu. Então, o primeiro ato, Jesus está no barco. Ele não está ausente na sua vida, ele está presente. A palavra de Deus diz que Jesus está bem perto de todos aqueles que o buscam de todo o seu coração, de todo aquele que o ama, de todo aquele que o adora em espírito e em verdade. Jesus está presente.
Então, eu quero que você entenda uma coisa: Jesus está na sua vida, e se Ele está na sua vida, tenha calma, porque a tempestade vai passar. Se Ele está na sua vida, tenha calma, tenha fé, que o Senhor Jesus Cristo virá ao teu encontro. Segunda coisa do texto, Jesus estava dormindo, porque as coisas estavam sob o seu controle. Jesus não viu em nenhum momento as coisas saírem do controle. Se ele visse, ele acordaria, ele levantaria e tomaria atitude. Ele dorme porque ele sabia que as coisas estavam sob controle. Ele sabia que a tempestade era necessária para que os seus discípulos pudessem ter fé, mas, sobretudo, para que eles também testificassem o grande milagre que Jesus haveria de fazer há pouco tempo depois. Então, meu irmão, creia. Você, meu irmão, minha irmã, creia que Jesus está no controle da sua vida. Se a tua vida está na palma das mãos do Senhor, creia, porque Ele governa você, Ele dirige os seus passos, Ele comanda a sua vida, é Ele que faz você avançar ou retroceder. Se você tem colocado a sua vida nas mãos do Senhor, se você tem permitido que o Espírito Santo te conduza, conforme descreveu lá em Jesus, em João, capítulo 3, quando ele disse para Nicodemos, que aquele que é nascido de Deus é semelhante a uma nuvem, e ele é conduzido pelo vento, que é o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ser conduzidos, nós precisamos deixar Jesus conduzir a nossa vida. Se de fato Ele é o Senhor da sua vida, você precisa deixar Jesus conduzir você. Ele está no controle de todas as coisas, Ele não perde o controle nunca, jamais. Porque toda autoridade lhe foi conferida. Em terceiro ato, Jesus se levanta, repreende o vento e o mar, e ambos lhe obedecem. Queridos, toda autoridade pertence a Jesus. A autoridade sobre o vento, sobre o mar, sobre a terra, sobre o que está embaixo da terra, sobre o que está no céu, sobre o que está acima dos céus, toda autoridade foi dada a Ele. Ele tem poder sobre tudo e todos. Portanto, Ele tem poder sobre a adversidade, sobre a tempestade que vem contra você. Tudo Ele pode fazer. Preste atenção, tudo Ele pode fazer. Lembra daquele versículo quando Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou tudo posso naquele que me fortalece. Que palavra é essa? É uma palavra de orgulho? É uma palavra de soberba? Não, é uma palavra de fé. Ele diz: eu posso tudo, eu posso vencer a tempestade, eu posso vencer as lutas, eu posso vencer os gigantes que se levantam contra mim, porque Jesus está comigo, e se Ele está comigo, eu sou mais do que vencedor. Você compreende isso? Que quando a sua vida está no governo e na direção de Jesus, Ele se responsabiliza por você. Ele conduz você a pastos verdejantes, a águas tranquilas. Jesus, no quarto ato, ele repreende a falta de fé dos seus discípulos. O mínimo, queridos, que Jesus nos pede é que tenhamos fé nele, no Pai Celestial e no Espírito Santo de Deus, para que este faça a sua obra na nossa vida. Que nós tenhamos fé na Trindade Santíssima e possamos crer que o nosso Senhor vai nos conduzir, irmãos. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos exercer a nossa fé com poder e autoridade em nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos, nós precisamos confiar no Senhor as nossas vidas e junto delas todas as tempestades que possam acontecer. Nós precisamos entregar tudo, mas sempre crendo, e nós precisamos dar fé para isso, crendo que se Jesus está no barco, Ele vai nos socorrer, Ele vai nos ajudar, Ele vai vir ao nosso encontro, Ele vai vir nos abençoar.
Ele vai vir produzir crescimento espiritual na nossa vida. Ele vai vir operar milagres, se necessário for. Não temas, diz a palavra do Senhor. Confie nele e verás o agir de Deus em sua vida. Não temas. Não te espantes, diz o Senhor. Nós devemos confiar as nossas vidas. E todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. E todas as coisas vão progredir conforme a vontade do Senhor e não a minha vontade. Aí você, irmãos, irá falar com os seus discípulos falaram. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quando nós experimentamos esse poder, essa manifestação da graça de Deus sobre a nossa vida, nós vamos declarar conforme os apóstolos declararam: quem é este? Quem é este que pode me livrar da morte? Quem é este que pode me tirar da boca dos leões? Quem é este que pode curar a minha enfermidade? Quem é este que pode salvar o meu casamento, que pode libertar os meus filhos, que pode salvar a minha família, que pode operar milagre na minha nação? Quem é este, Senhor? Quem é este? O seu nome é Jesus Cristo. Ele é o Senhor e Salvador da minha vida. Ele é o autor da nossa fé. Ele é aquele a quem foi morto, mas ressuscitou, venceu a morte, venceu o inferno e está sentado à direita do nosso Pai Celestial. E mais, Ele intercede por você, Ele intercede por mim, e Ele, queridos, governa as nossas vidas. Ele vem ao nosso encontro, Ele socorre o seu povo e estende a tua mão para nos abençoar com toda a sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Quem é este? Este é Jesus, o autor da vida. Ele é o seu Senhor, eu quero te perguntar nessa noite. Ele é o teu Salvador. Ele é aquele a quem você tem confiado a sua vida? Ou será que você confia até certo tempo, até certo momento? Quem é este? Jesus Cristo. Ele quer ser o referencial da sua vida. Ele quer ser Senhor e Salvador da sua vida. Então, queridos, confie no Senhor. Apesar das tempestades que estão sobre você hoje, confie no Senhor. Confie nele toda a sua vida e você verá a manifestação do poder do Senhor sobre você. Jesus quer trazer grandes coisas. Jesus quer operar grandes milagres. Jesus quer realizar milagres que você nem imagina que Deus pudesse fazer. Mas se você permitir e entregar a sua vida a Ele, se você permitir e deixar Jesus ser o Senhor da sua vida, se você permitir e colocar toda a sua fé e esperança nele, e entregar a Ele todas as coisas e deixar a ansiedade de lado, você vai experimentar um agir de Deus que é sobrenatural. Aquele agir que Jesus diz assim: a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. A paz que Jesus tem para nos dar, irmãos, não é uma paz circunstancial, não é uma paz passageira, não é uma paz momentânea, é uma paz eterna, que mesmo em meio à tempestade, nós vamos dormir na tempestade como Jesus fez, porque a paz do Senhor vai inundar o nosso coração. Jesus, acalma a tua tempestade. E eu quero orar com você nesse momento. Eu quero convidar você para você deixar Deus realizar o milagre que Ele deseja, que Ele quer, que Ele pode fazer. Eu quero convidar nosso irmão Rafael para fazer um fundo musical, né? Ele vai fazê-lo nesse momento. Mas eu quero convidar você para orar nesse momento, entregando a sua vida a Ele, entregando o senhorio da sua vida e confiando no Senhor.
confiando no Senhor, permitindo que Deus governe você. Você está passando pela tempestade? Está. Mas confie no Senhor. Confie e deixe Deus te tirar dessa tua situação. Deixa Deus se manifestar diante de você nessa noite. Essa é a nossa oração. Vamos nesse momento. Eu quero convidar a você a confiar no Senhor. A você entregar. Deus tem dito vontade. Meu Deus, juntamente com os nossos irmãos, em culto de louvor e adoração ao Senhor. Meu Deus, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Queremos te agradecer pela tua presença sobrenatural nas nossas vidas. Nós queremos, ó Deus, nesse momento, um ato de fé diante de ti, entregar todas as coisas. Bendito. Lutas, tempestades têm se levantado nas nossas vidas. Algumas pelas quais nós pensamos que isso. Mas, meu Deus, nós sabemos que o Senhor não está dormindo. Nós sabemos que tu és poderoso, Senhor. Nós sabemos que o Senhor está no quarto da nossa vida e não nos abandona jamais. Nós queremos para ti, né? Queremos entregar e entregar as nossas vidas diante do Senhor. Ó Deus, perdoa os nossos pecados. Ó Deus, perdoa as nossas desobediências, as nossas faltas diante de ti. Nada venha nos separar do teu grande amor. Deus bendito, nós também queremos pedir essa noite que haja, Senhor, o milagre do Senhor. Que seja o sustento, seja o livramento, seja a cura, Senhor, que seja, Senhor, a libertação que procede das tuas mãos. Ó Deus, eu não sei qual é a operação que o Senhor precisa realizar nas nossas vidas, em cada coração, mas você sabe, ó Deus, nós queremos tocar essa noite, que hoje seja dia de milagre nas nossas vidas, seja dia de manifestação da sua graça, do seu poder nas nossas vidas, que o Senhor levante sobre ti o nosso rosto, de maneira mais, Pai, Deus, queremos entregar tudo a ti. Deus, queremos colocar a nossa igreja no teu altar, queremos colocar a nossa nação no teu altar, Senhor. E colocar, ó Deus, o Senhor culpa, agradecidos porque pela fé nós temos a plena convicção que o Senhor já tem honra e glória do teu nome. Amém e amém. Louvado seja o Senhor. Amém. Nosso irmão Rafael vai estar. Eu quero convidar os irmãos juntamente conosco. Nós vamos passar ao momento da Santa Ceia. E você que já preparou a tua Santa Ceia, você que já é batizado numa igreja evangélica, na nossa ou em outra igreja evangélica, está em comunhão com Deus e com a igreja, né? Então você vai participar conosco desse momento de ceia, ok? E nosso irmão Rafael vai cantar, vai nos conduzir, você canta junto conosco, o hino de número 110. É isso, Rafael? 110. 110, vamos louvar ao Senhor e logo depois estaremos ministrando o Senhor. Por favor, Rafael.
luz contra o céu, como emblema de afronta e de mas eu amo essa cruz, foi ali que Jesus deu a vida por mim, pecador. Sim, eu sempre amarei essa cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Veja a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante paixão. Tem a cruz para mim, atrativos sem fim. Ela foi que Jesus me salvou. Sim, eu sempre amarei essa cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia de uma cruz, Jesus me dará. A cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para lá. Ela agora provém para mim teu bem, tenho nela real salvação. Sim, eu sempre amarei essa cruz, seu triunfo, meu Deus, será. Pois um dia em lugar de uma cruz, Jesus me dará. Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Cristo, aqui buscar sua glória, irei receber. Sim, eu sempre amarei essa cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Amém? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo, lá em Mateus, capítulo 26. Nós vamos ler do versículo 26 até o verso 30, que é quando o Senhor nos dá a orientação na ministração, quando Ele partilha e estabelece a Santa Ceia com os seus discípulos. E diz assim: enquanto comia, tomou Jesus o pão e, o abençoando, partiu
e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou Jesus um cálice, e tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus, ao estabelecer a ceia, esse momento importante, partilhar, de trazer o significado do sacrifício da cruz. Ele toma o pão e o parte. E ele diz: o meu corpo será partido naquela cruz. Esse pão também está sendo partido. O pão simboliza o meu corpo, que é dado por vós. O meu corpo que é oferecido por vocês como sacrifício vivo, como oferta suave pelo pecado. Por isso, Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Depois de partir o pão, Jesus toma o cálice. E ele vai dizer: este cálice é a nova aliança que eu faço com vocês. Esse cálice representa o meu sangue, que será derramado naquela cruz por vocês. Todas as vezes que vocês participam do pão e do vinho, ou seja, desse momento de ceia, vocês anunciam o meu sofrimento, a minha morte, o meu sacrifício, mas também a minha ressurreição e a minha vitória até o dia em que eu voltarei para estabelecer novamente a paz. Queridos, Jesus nos deu o pão e nos deu o vinho, como símbolos de uma nova aliança. Nós vamos, nesse momento, partilhar da ceia, nós vamos orar, consagrando os emblemas, o pão e o vinho. E depois estaremos juntos, participando desse momento de Santa Ceia do Senhor. Eu quero pedir para a Georgia estar fazendo essa oração de consagração, né? Consagrando o pão e o vinho, porque o pão não deixará de ser pão e o vinho não deixará de ser vinho. Eles apenas nos fazem lembrar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Então, eu quero convidar a Jorge para estar orando, consagrando esses emblemas nesse momento. Senhor Deus, Deus de paz, de amor, de bondade, mais uma vez nós oramos ao Senhor, agradecendo, ó Deus, o teu sacrifício na cruz do Calvário pelas nossas vidas. Mesmo nós não sendo merecedores dessa graça divina, mas o Senhor teve piedade de nossas vidas, entregando o seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar. E agora, nesse momento, Deus, onde nós relembramos, ó Pai, esse sacrifício, nós entregamos a Ti esse momento em que a Tua igreja está em comunhão contigo, através da ceia do Senhor, amém, do pão, do vinho, e nós comungamos, ó Deus, deste sofrimento, comungamos, ó Deus, deste amor que o Senhor dispensou a nós, seus filhos. Muito obrigada, Pai, que o Senhor possa estar abençoando a cada um nos seus lares, nas nossas vidas. É assim que nós oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ministrar? Eu estou com 3 pessoas hoje na minha casa, tem minha mãe aqui comigo, que vão participar da Santa Ceia, né?
3 pessoas que vão participar, fora a Maria, que ainda não vai participar. Então, nós vamos ministrar a ceia nesse momento. Você pode fazê-lo também aí. Então, nós vamos, mais uma vez, à semelhança de Jesus Cristo, deu o pão e disse: é o meu corpo, e o cálice é o meu sangue. Fazei isto em memória de mim. Participemos todos, irmãos, é a ceia do Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, pelo teu sacrifício naquela cruz por nós. Obrigado, Senhor, porque nós não temos como pagar, como retribuir tão grande amor, tão grande sacrifício, tão grande graça. Senhor, nós nos rendemos a Ti, porque nós somos dependentes do Senhor. Obrigado a Deus, porque o Senhor nos amou com um amor tão profundo, a ponto de nos dar o Teu único Filho Jesus, para morrer por nós na cruz do Calvário. Senhor, e reafirmamos a nossa fé em Ti, na pessoa do Teu Filho amado Jesus. E reafirmamos a nossa esperança, porque cremos que Jesus voltará para buscar a sua igreja. E juntos estaremos para sempre com Ele. Ó Deus, dispensa sobre nós a Tua graça bendita, o Teu amor, e renova sobre nós a cada dia, ó Pai querido, a fé e a esperança que move o mundo, que move as dificuldades. Assim nós choramos, Deus bendito, agradecidos por podermos passar esse momento com os nossos irmãos, esse momento tão significativo de comunhão, de louvor e de adoração. Assim nós choramos, em o nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Louvado seja o nosso Deus, né? Ainda não terminamos, estamos quase lá, tá certo? Nosso irmão Rafael vai estar fazendo, né, o pós-lúdio. Antes, contudo, eu gostaria de dar um aviso ainda. Sobre o quê? Nós tivemos, essa semana, um decreto do governador do estado falando a respeito da liberação, né, para igrejas voltarem a funcionar. Contudo, irmãos, a liberação depende não do governador, mas de cada município. Então, cada município, cada prefeito é que tem que liberar. Na nossa situação aqui, entre Niterói e São Gonçalo, especialmente Niterói, porque a nossa igreja está em Niterói, a nossa igreja ainda não tem permissão, porque em Niterói nós ainda estamos naquela questão da cor, estamos na coloração laranja ainda. Há uma previsão, e aí é previsão otimista, que talvez no final de semana, ou durante essa semana, até sexta-feira, ou no final de semana, se tudo transcorrer como está acontecendo, que Niterói vai passar para a cor amarela, ou seja, mais branda. Isso significa que está tendo menos contágios, menos mortes, então que a doença está mais contida no município de Niterói. Então, se isso acontecer, dentro dessa previsão aí de até o final de semana que vem, nós vamos informando os irmãos. Se acontecer isso, então nós vamos ver quais serão as medidas que nós vamos tomar, tá bom? Quando que nós iremos retornar, como iremos fazer e o que precisamos fazer para retornar, tá bom? Nós não vamos pensar nisso agora, porque não adianta gerar uma ansiedade de algo que ainda não existe, tá certo? Então, vamos continuar orando pela nossa cidade de Niterói, a cidade de São Gonçalo também, para que as coisas sejam contidas, para que a pandemia seja contida, e aí
nós possamos voltar a nos reunir, né, com todos os cuidados, com todas as recomendações, mas a fazê-lo com todo critério, tá certo, irmãos? Nós não faremos nada sem o devido critério, até mesmo para resguardar a saúde e a vida de todos os nossos amados irmãos. Estamos com saudade, todos nós estamos, já vamos aí para 3 meses, né, sem nos vermos, nesse isolamento, mas estamos aí vencendo isso, né? Daqui a pouco venceremos. Nós estamos colocando aí algumas informações que os irmãos sempre nos pedem com relação à conta bancária para o envio do dízimo. Então, né, dentro desse programinha agora que nós vamos usar, pelo menos durante os cultos, você vai ter essas informações aí, você pode anotar, né, você que não tem conseguido enviar a sua oferta, o seu dízimo, né, então você consegue fazer com mais facilidade. Tá bom, queridos? E nós vamos aqui nos reinventando, né, cada vez tentando melhorar mais aí as transmissões para chegar a você de uma maneira melhor. E eu quero convidar você a replicar isso, a você convidar outras pessoas para participar do nosso culto. Envia, né, o link do culto para outras pessoas ouvirem essa mensagem. Então, faça isso, seja, né, um divulgador da palavra de Deus. Não guarde essa palavra só para você, né? Você foi abençoado com essa palavra? Compartilhe, multiplique essa palavra na vida das pessoas. Ok, queridos? Nós temos um pedido de oração. A Silvana agradece, né, pelo livramento que o Marquinho, o irmão dela, sofreu na sexta-feira e conseguiu recuperar o seu carro. Graças a Deus, o Senhor livrou ele, né, desse assalto, para a glória de Deus. Também pelos 25 anos de casamento que ela e Douglas completaram essa semana, né? Na quarta-feira. Na quarta-feira. Então, honra e glória ao Senhor Jesus. E ela pede também oração pela equipe de trabalho dela, que na terça-feira vai estar fazendo, e todos eles estarão fazendo o teste do Covid. E nós queremos também agradecer a todos que estiveram conosco, né? Aí tivemos aí quase, na hora da mensagem, quase 50 pessoas, né, assistindo conosco o culto, né? E é isso. Muito obrigada, meus irmãos. Ok, né? Vamos estar orando, né? Quarta-feira nós fizemos aí as bodas de prata da nossa irmã Silvana e Douglas, né? Fizemos a boda de prata virtual, tá certo? Foi virtual, né? Conforme nós fizemos o nosso culto, a nossa Santa Ceia, mas foi uma experiência única também, tá certo, queridos? Então, nós vamos orar, vamos agradecer aí, continuar orando pelos pedidos de oração que nós colocamos no início do culto, intercedendo, tá certo? E também lembrando aí, né, dos enfermos, lembrando daqueles que tanto precisam de um milagre do Senhor, né? Vamos estar sempre lembrando. Quero lembrar você que segunda-feira agora nós começamos o estudo às 18 horas, de segunda a sexta, o estudo na carta de 1 Pedro, né? Primeira epístola de Pedro, nós vamos estudar na segunda-feira, capítulo 1. Então, esteja conosco, participando, estudando a palavra do Senhor. Se você deixou de pegar algum outro estudo, você pode vir no nosso canal do Facebook e também do YouTube, e você vai encontrar lá, né, os pedidos, os estudos para você, para a sua edificação. Ok, queridos? Nós vamos fazer a oração final, vamos impetrar a bênção, e logo depois o nosso irmão Rafael vai fazer o tríplice amém, Rafael, tá certo? Toca o tríplice amém aí. Jorge tem que cantar aqui, Jorge. Fica aqui para cantar, né? O tríplice amém. Ok? O tríplice amém. Depois o nosso irmão Rafael vai estar fazendo aí também um post. Orar mais uma vez. Senhor, graças te damos, ó Deus, por esse podemos adorar espírito e verdade. Obrigado a Deus por cada parte desse culto, pela oração, pela tua palavra que recebemos, ó Deus, em nosso coração,
podemos, ó Pai, partilhar da Santa Ceia do Senhor. Muito obrigado. Ó Deus, pedimos, ó Pai, que a tua graça seja derramada sobre a vida de cada um que nos ouve, cada um que assiste conosco, ó Pai, a esse culto, que o Senhor possa, ó Deus, abençoar essa casa, abençoar essa família, que o Senhor possa curar as suas enfermidades e suprir todas as suas necessidades. Ó Deus bendito, que o milagre, ó Pai, seja uma realidade em cada coração. Despede-nos em paz, guarda-nos, dá-nos uma semana de vitória, Senhor, em o nome de Jesus. E abençoa, Senhor, mais uma vez te pedimos, as nossas cidades, Niterói, São Gonçalo, Rio de Janeiro. Senhor, abençoa, Pai, para que esse vírus seja contido, a contaminação controlada, e assim, ó Deus, possamos voltar às nossas atividades com saúde, com cuidado, mas gradativamente voltarmos às nossas atividades. Senhor, abençoa-nos, ó Deus. Abençoa-nos. É a oração que nós fazemos em um nome e por amor do teu Filho amado Jesus. E que o amor de Deus, o nosso amado Pai, a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a consolação do Santo Espírito seja conosco, todo o povo de Deus espalhado hoje e pelos séculos dos séculos. Amém e amém. Amém, queridos. Deus abençoe a todos. Rafael vai continuar aí um pós-lúdio ainda, né? Você tem uma semana abençoada, ok? Um grande abraço fraternal em todos os nossos irmãos e vamos vencer mais uma semana em o nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. Boa noite, irmãos. Uma boa semana. Fiquem com Deus.